chegamos ao fim do nosso desafio de 75 dias. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje é o último vlog da semana do desafio de 75 dias. E nesse primeiro dia, que foi o sábado, eu tive um culto de gratidão na igreja e com isso a gente teve comes e bebes, mas eu me mantive no que eu mostrei para vocês e foi considerado a minha refeição livre da semana. Com relação ao desafio, ao mesmo tempo que pareceu que passou devagar, também pareceu que passou rápido, passou bem rápido. Os primeiros dias, como eu falei para vocês nos outros vídeos, eles foram mais rápidos para mim, até porque eu estava muito motivada, muito animada. Ali no meio eu já estava um pouquinho mais desmotivada e cansada, mas dei continuidade porque o objetivo era justamente a disciplina e a constância. E agora no final foi um misto de emoções, sabe? Eu tinha a sensação de, nossa, tá chegando ao final, uma sensação de dever cumprido, mas querendo ou não também uma parte de mim estava se sentindo cansada. Não pelos hábitos em si, porque são coisas que sim, eu quero manter no meu dia a dia e que com o tempo a gente cria o costume, a atividade física, a alimentação, beber água, tudo isso vai virando um hábito mais natural pra gente. Mas o cansaço vinha do fato de ter que gravar tudo todos os dias, o dia todo, e depois ainda ter que editar os vídeos que ficavam bem longos. Então, eu acho que era mais um cansaço mental desse processo de registrar essa jornada. Então, esse final vem muito com essa sensação de alívio, de ter conseguido, de ter chegado até o fim, a sensação de dever cumprido e também o alívio de não precisar mais estar gravando 24/7, porque é bem cansativo e as edições dos vlogs da semana também tomam bastante tempo. Mas uma coisa que eu senti que colaborou muito com esse final é que coincidiu com o início do mês de dezembro, desse climinha de Natal, então trouxe todo um aconchego também. Bom dia. Mas além do fim do desafio, eu também comecei a gravar os vlogmas, né, que são os vlogs do mês de dezembro, os vlogs de Natal, que são vlogs sim semanais, mas são um pouco mais sucintos, porque se atém assim a coisas da temática fim de ano, Natal. Num geral, coisas muito aconchegantes e agradáveis. Mais à frente no vídeo eu vou falar com vocês sobre o resumão de como foi esse processo e os resultados que eu consegui alcançar com tudo isso.
uma coisa que eu percebi, principalmente nessa reta final, é que eu preciso organizar os meus treinos e tentar encontrar uma forma de ficar coerente e ter um período de descanso para os músculos. Então, intercalar dias de superior com inferior, também acrescentar pelo menos uma vez na semana um full body ou um cardio mais intenso. Agora, com o fim do desafio, eu pretendo manter a minha rotina mais ou menos similar. Eu só vou reduzir um pouco o meu volume de treino. Ao invés de fazer 40 minutos todos os dias, todos os 7 dias da semana, eu quero fazer treinos de musculação mais ou menos de 3 a 4 vezes na semana, possivelmente 4 vezes por semana, sendo segunda, terça, quarta e sexta os dias de musculação. Quinta-feira eu pretendo deixar para um cardio opcional, e aí eu posso escolher entre uma bike ou fazer uma caminhada, uma corrida. E no fim de semana, especialmente no sábado, domingo eu vou me dar folga. Eu tô querendo fazer o pilates ou algo assim mais tranquilo. Domingo eu posso fazer um alongamento, alguma coisa assim para manter o corpo em movimento, mas não ter a obrigatoriedade de fazer um treino de musculação ou um cardio intenso. Pra ser sincera com vocês, eu amei essa última semana. Ela foi super tranquila e eu consegui ter vários momentos assim muito agradáveis, justamente como eu falei pra vocês, porque já entra esse período do início de dezembro, né? E tudo assim que eu costumo fazer em dezembro, eu tentei também colocar encaixado no meu dia, ter momentos de autocuidado, ter momentos de autorreflexão, ter momentos de respiro ali no meu dia a dia, na minha semana, que é uma coisa que nos últimos anos eu tive muita dificuldade de fazer e eu tô querendo mudar isso. Quero aprender a conseguir colocar ali no meio da minha rotina produtiva momentos de respiro, porque a gente precisa disso para manter a nossa saúde mental, conseguir manter o equilíbrio, até para aguentar as outras coisas que a gente precisa fazer. Optei como lanchinho da tarde desse dia um chá de hibisco com um pouquinho de doce de tamarindo. Ficou bom porque os dois são meio azedinhos.
Assim como eu registrei no dia anterior ao primeiro dia do desafio, no vídeo de anúncio, como é que eu estava naquele momento, eu decidi registrar também agora nesse final, exatamente com a mesma roupa, a única coisa que muda é o cinto, para conseguir ter um comparativo. E acho que dá para ver a diferença considerável entre um vídeo e outro. O que vocês acharam? Bom, gente, chegamos ao fim do nosso desafio de 75 dias. Foi uma jornada e tanta, com muitos aprendizados, com muita evolução. Eu entendi muita coisa com relação à disciplina, à constância e principalmente que a gente precisa conseguir adaptar a nossa vida, adaptar os hábitos da nossa vida, porque nem todos os dias são iguais, nem toda semana é igual. Tem semana, tem dias que a gente está mais cansado, que a gente tem mais demandas, mas tem aquelas semanas, aqueles dias que as coisas estão mais tranquilas. É claro que além de tudo isso, um outro ponto também que para mim foi muito importante entender é que organização, planejamento, uma preparação ajuda muito a gente conseguir manter essa constância, manter essa disciplina. Porque, por exemplo, nos dias que eu deixava já tudo prontinho no dia anterior, às vezes até a cafeteira já pronta para de manhã só ligar, nossa, eu já dormia mais tranquila, acordava mais tranquila e bem mais disposta, e com isso o meu dia rendia mais, eu conseguia cumprir tudo que eu precisava. É claro que eu também percebi que mesmo nos dias que a gente não tá tão bem, que a gente não tá tão motivado, que a gente tá meio cansado, se a gente não consegue fazer tudo no tamanho que a gente planeja, que a gente quer, a gente ajusta, nem que seja reduzindo um pouco o tempo que a gente queria fazer. No caso do desafio, eu tinha que fazer tudo naquele tempo, tudo daquele jeito, e eu tinha que me esforçar para fazer caber no meu dia. Mas quando você não pode fazer, por exemplo, os 40 minutos de treino, faça 10, faça 15, faça em casa se você não tiver como ir para academia, dê uma caminhada na rua, porque o importante é fazer, né? E fazer todos os dias, porque uma coisa que eu entendi é melhor fazer um pouco todos os dias do que nunca fazer nada porque tá esperando fazer perfeitamente, porque tá esperando conseguir ter tempo hábil, um grande tempo para treinar. Se você não tem esse tempo grande, reduz, faz 10, 15 minutos. Se você não consegue ler 10, 15 páginas de um livro num dia, lê 2 páginas num dia. Querendo ou não, no final você vai conseguir alcançar. Eu consegui aprender uma frase que está muito popular hoje em dia, que é: no longo prazo eu não perco. Porque eu estava muito estagnada nos meus objetivos, nas minhas leituras, até no meu devocional eu estava um pouco estagnada. Estava estagnada no meu peso e eu achava que eu estava me esforçando para melhorar, e nesse processo eu percebi que não, eu não estava me esforçando. Eu estava me mantendo na minha zona de conforto e usando desculpas para cobrir ali esses meus momentos. Então, eu percebi quantas desculpas eu dou para mim mesma. Quantas vezes eu deixo de fazer algo que eu preciso, dando uma desculpa que é até irrelevante. O saldo desse desafio principal, é claro, é todo esse autoconhecimento, é todo esse entendimento a respeito da constância, da disciplina, mas também tive como saldo, assim, em métricas, conseguir ler 2 livros e meio, mais do meio. Eu tô terminando o 3º livro, então consegui ler quase 3 livros em 75 dias. Isso porque eu tenho um ritmo de leitura um pouco lento, é uma coisa que eu tô querendo melhorar também, quem sabe aí nesse ano de 2026. Bebi mais água e me alimentei melhor, consegui melhorar minha relação com a comida nesse ponto de quantidades, de horários de alimentação, de cortar ali aqueles beliscos. E é claro, com isso, consequentemente, eu tive reduções, né? Eu perdi um pouco mais do que 4 quilos no processo,
O que, pra mim, nossa, tá muito bom, tá ótimo. Eu sei que eu poderia ter perdido bem mais se eu tivesse me restringido mais, mas não era o meu objetivo, justamente porque eu já falei com vocês que eu me conheço a respeito de restrições e eu sei que se eu me restringisse demais, não seria algo sustentável agora no final, né? Terminei o desafio e agora? Voltando para a rotina normal, entendeu? Mas a alimentação que eu mantive no desafio é uma alimentação que eu gosto, é saborosa, são pratos que eu gosto de comer, são coisas que são fáceis de fazer, então eu consigo manter agora depois do desafio nas proporções que eu já consumia, porque são proporções que eu me adaptei, eu me sinto saciada, eu não sinto fome. É claro que para algumas pessoas 4 quilos pode não parecer tanto, mas é sim bastante coisa. Especialmente que no início do desafio eu tava com 86,7 kg mais ou menos, e agora eu tô com 82,300, então é uma grande diferença. Lembrando que eu já falei pra vocês, eu tenho 1,70 m mais ou menos de altura, então eu não sou tão pequenininha. Mas para além do peso na balança, que oscila bastante, não é o melhor parâmetro, porque tem retenção de líquido, tem constipação, tudo isso interfere no peso da balança. Eu tirei minhas medidas antes do desafio começar e tirei minhas medidas no dia seguinte ao final do desafio pela manhã. Essa pesagem que eu falei para vocês foi no dia seguinte do desafio e eu perdi 6 centímetros de quadril, 6 centímetros de cintura e 4 centímetros de busto. Uma coisa que eu não medi, mas deveria ter medido, era o braço, mas eu consigo ver evidentemente a minha mudança com relação ao braço. Para mim, o que eu conseguia observar mais durante o período do desafio como minha evolução foi o meu braço. Era algo que me incomodava bastante e eu acho que a musculação teve um peso imenso nisso, porque eu treino bastante braço. É um dos treinos que eu faço mais, justamente porque na estação de musculação eu tenho várias opções de treino para braço, costa, mas eu percebi uma grande diferença no meu braço. Foi aonde eu percebi mais. Mas é isso, gente. O desafio, sim, somou aparência, somou peso, somou várias coisas, mas o objetivo principal foi tornar essas coisas um hábito constante no meu dia a dia, na minha rotina e na minha vida e provar para mim mesmo que eu consigo sim ser constante quando eu me comprometo comigo mesma. Bom, então é isso. Assim a gente termina o nosso desafio de 75 dias. Foi muito bom compartilhar com vocês esse processo e quem sabe no próximo ano a gente faz mais algum desafio. Não sei, mas eu pretendo manter a minha alimentação equilibrada, pretendo manter uma frequência constante de treinos, mesmo aí no fim do ano, com o Natal e Ano Novo. E assim a gente já começa a nossa mudança de vida, a nossa mudança de hábitos antes de um ano novo. A gente não precisa de um ano novo para se comprometer, a gente não precisa de um ano novo para a gente começar a fazer as coisas. Você pode começar hoje mesmo, você pode começar agora e a partir do dia 1º de janeiro você só dá continuidade ao que você já começou. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo, do desafio, de ter me acompanhado até aqui, que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!